programa Saber Direito desta semana é com o professor Walter Capanema. O curso é sobre direito eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Capanema, sou professor de Direito Eletrônico e estou com vocês em mais um Saber Direito aqui pela TV Justiça. Estamos continuando nesta quarta aula a falar sobre o Marco Civil da Internet. E nesta aula de hoje nós iremos falar sobre a guarda de registros, de conexão e de aplicação. E sempre rememorando um pouquinho o que a gente já falou antes nas aulas anteriores. Mas o que seria o registro de conexão e registro de aplicação? Só para rememorar. O registro de conexão é aquele documento que, uma vez o usuário que se conecta na internet, ele registra, o provedor, o número IP, o começo e o final daquela conexão, vinculando ao computador. Enquanto que o registro de aplicação é o documento que identifica, que arquiva, que guarda todas as aplicações, todos os programas e sites que o usuário acessou na internet. E é interessante que na aula de hoje a gente vai verificar que existe sim um prazo em que esse documento, em que esses registros de conexão e os registros de aplicação são guardados pelas empresas e pelos provedores. Vamos então começar a falar do artigo 13 do Marco Civil. O artigo 13 diz que na conexão à internet cabe ao administrador do sistema autônomo o dever de manter os registros de conexão de forma sigilosa, afinal de contas estamos lidando aí de certa forma com a privacidade do usuário, num ambiente controlado, não é verdade, criptografia, e pelo prazo de 1 ano. Vamos então destrinchar esse artigo. Basicamente é o seguinte: na conexão à internet, na provisão da conexão à internet, na ligação do usuário na internet, essa entidade, o administrador de sistema autônomo, que para a gente rememorar, que nós comentamos na primeira aula, quando tratamos dos conceitos, seria justamente as empresas ou pessoas físicas que administram redes. Então a gente incluiria nesse conceito as grandes universidades, as empresas, os provedores de internet. Então todo esse grupo de gente é obrigado a guardar o registro de conexão do usuário na internet. E o prazo é de 1 ano. Mas aí, o que acontece é que, durante a discussão do Marco Civil, várias discussões, várias polêmicas surgiram em relação a esse artigo. A primeira delas diz respeito se a guarda não estaria violando a privacidade do usuário. Afinal de contas, está permitindo aí, de certa forma, uma identificação do computador que se conectou à internet. Eu entendo que não, porque o registro de conexão, ele só guarda, ele só documenta o IP do usuário e a hora e o final da sua conexão. Nada mais do que isso, do usuário, melhor dizendo, do computador à internet. Outra questão que também foi muito discutida é se esse ônus direcionado aos administradores de sistema autônomo, se não seria um ônus muito custoso, muito excessivo. Afinal de contas, estaria exigindo que essas empresas arquivassem em seus computadores, em seus servidores, toda uma série de arquivos que dizem respeito a conexões. E muitas vezes, num dia, poderiam chegar a milhares e, quem sabe, milhões de conexões. Eu particularmente entendo que esse custo não é tão grande assim, porque cada vez mais há um barateamento na questão do armazenamento de conteúdo, tanto na internet quanto em discos rígidos. Os discos estão cada vez mais baratos. E também, de certa forma, a empresa ter um registro de conexão deixa de ser uma defesa para ela. Quer dizer, se de repente, imagine uma grande empresa que um dos seus funcionários faça aí um crime pela internet.
Se ela tem o registro de conexão desse ataque do seu funcionário utilizando o computador, a empresa mais adiante pode sancioná-lo, pode impor uma suspensão ou até mesmo uma demissão por justa causa, aplicando aí o artigo 482 da CLT. Mas continuando ainda a falar sobre o Marco Civil, sobre o registro de conexão, outra questão também que foi muito discutida é se esse prazo de 1 ano seria muito pouco. Porque 1 ano, realmente, para você guardar de conexão de uma pessoa, por exemplo, se por um lado, do ponto de vista da privacidade, são muitas informações, quer dizer, imagine que você se conecta todo dia 5, 6 vezes. 5, 6 vezes durante o ano, quantos IPs foram registrados aí? Mas, por um outro lado, se a gente for confrontar esse prazo de guarda de 1 ano com outras questões envolvendo, por exemplo, a prescrição de uma ação, a prescrição de um direito que seja discutido, por exemplo, questões envolvendo a responsabilidade civil, o prazo, de acordo com o Código Civil, é de 3 anos. O prazo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é 5 anos. Então, 1 ano é muito pouco. É muito pouco para você conseguir armazenar informações que poderão posteriormente serem utilizadas em processos judiciais. Mas outra questão que também merece análise é o parágrafo 1º desse artigo. Por quê? Que diz o seguinte: estabelece um dever basicamente de guarda exclusiva por parte dessa figura, né, o administrador de sistema autônomo. Se ele tem um dever de exclusividade de guarda, ou seja, a partir do momento ele que faz o inventário, ele que faz o registro, ele tem que guardar. Ele não pode repassar a manutenção, a tarefa de manutenção desse registro de conexão para terceiros. Ou seja, assim, brincando, ele não poderia terceirizar a função de guardar o registro. Agora, faria sentido ou seria um ônus exagerado para a empresa novamente? Eu entendo que não há ônus nenhum nisso, porque se o registro de conexão é uma informação importante, a partir do momento que ela começa a circular por várias empresas, que seja, de repente surge na internet, começa a aparecer por aí, começa a vazar essa informação em sites os mais diversos. Porque, veja bem, se a gente está falando de arquivo de computador que é transferido para uma outra empresa, de repente essa empresa transfere para outra, arquivo de computador pode ser facilmente copiado e facilmente divulgado pela internet, a tal ponto que a gente, investigando, fica difícil de descobrir de onde ele partiu. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ele diz que esse prazo de 1 ano de guarda de registro de conexão, ele pode ser aumentado. Mas não é em qualquer situação. E eu vejo que, particularmente, esse parágrafo 2º exige aí uma análise mais detalhada e até uma crítica que eu vou fazer nele. Por quê? O parágrafo 2º diz o seguinte: a autoridade policial ou administrativa, e relembrando que a autoridade administrativa pode ser uma autoridade da Anatel, uma autoridade fazendária, tributária, do Ministério da Justiça, aí usa a expressão, ela poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior a 1 ano. Ou seja, aquela regra original do caput, desse nosso artigo, pode sim ser estendida. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: a lei fala requerer cautelarmente. Quando a gente pensa, quando a gente lê o artigo, interpreta a palavra cautelar, a gente já lembra de um processo judicial cautelar. Ou seja, numa primeira ideia, numa primeira interpretação, o aumento desse prazo de 1 ano, do prazo de guarda, deve ser feito apenas numa ação cautelar, numa ação judicial cautelar. Mas eu faria uma outra análise. Por quê? Porque mais adiante, quando a gente for analisar no artigo 15 a guarda do registro da aplicação, lá nesse artigo 15 tem um artigo semelhante, tem um parágrafo semelhante. Só que nesse parágrafo ele diz o seguinte, inclusive é o parágrafo 2º
do artigo 15. Diz que a autoridade policial ou administrativa, e nesse caso até no artigo 15 dá uma outra autoridade, no Ministério Público, ele poderá requerer cautelarmente ao provedor. Então, veja bem, o artigo 15, parágrafo 2º, ele fala de requerer cautelarmente ao provedor. Enquanto que o artigo 13, parágrafo 2º, ele fala requerer cautelarmente. São situações semelhantes, registro de conexão e registro de aplicação. Então, o que a gente interpreta é o seguinte, que onde se fala de requerer cautelarmente, não seria cautelarmente, seria extrajudicialmente. Ou seja, a autoridade, no caso do artigo 13, parágrafo 2º, a autoridade policial ou administrativa, ela vai se dirigir a administrador de serviço autônomo e vai pleitear que seja estendida a guarda desses documentos, do registro de conexão. Mas ainda eu faria uma outra correção, uma outra interpretação. Eu entendo particularmente que a palavra requerimento não seria mais adequada. Não seria um requerimento cautelar. Eu entendo que seria uma requisição extrajudicial, uma requisição direta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a autoridade policial, a autoridade administrativa, ela tem essa prerrogativa de requisitar documentos. E mais, o parágrafo 3º, quando for se referir a um prazo, ele conta esse prazo a partir do requerimento, desse requerimento, e não do eventual deferimento ou indeferimento. Ou seja, a ideia de deferimento ou indeferimento não é discutida aqui no Marco Civil. Então, ao meu ver, a gente interpretaria esse artigo da seguinte maneira. O aumento de prazo, ao meu sentir, vai ser feito a partir do momento em que a autoridade policial ou a autoridade administrativa faça uma requisição extrajudicial à autoridade de serviço autônomo. Agora, uma outra questão que é interessante é o seguinte, em que momento, qual é o prazo para se requerer essa extensão de guarda? Se o Marco Civil diz que o prazo de guarda é 1 ano, se terminou esse prazo ano, o administrador de serviço autônomo, ele pode apagar os arquivos. Então, o que acontece? Esse pedido de extensão, ao meu ver, mas o Marco Civil não diz nada, deve ser feito, esse pedido, essa requisição, deve ser feito dentro do prazo de 1 ano. Dentro do prazo de 1 ano. Senão, passando esse prazo, perderia aí a legitimidade, até mesmo o interesse para tanto. Outra questão também que é interessante é o seguinte, nada impede que, posteriormente, ou até mesmo incidentalmente, se valha a autoridade administrativa ou autoridade policial, ela se valha de uma ação judicial, de uma ação cautelar para discutir esse assunto, para justamente pedir a guarda desse registro de conexão. Não impede. O fato de ter uma atuação administrativa, da lei estabelecer não impede. O que de repente poderia se discutir num processo é se a autoridade administrativa que tem o poder de requisitar extrajudicialmente, se faltaria o interesse processual. Porque ela poderia requisitar diretamente. Era uma questão que o réu poderia discutir. O que acontece também é o seguinte, que se a gente está falando de uma requisição, essa requisição deve delimitar o período que vai determinar a guarda, o período que eu digo assim, o período pelo qual, dos IPs que ela vai precisar, né? Olha, eu quero IP de janeiro até abril do computador tal. Inclusive, ela tem que delimitar de qual seria o computador que ela quer a requisição. Isso é o fundamento, para que ela tenha a validade. O fato de, ao meu ver, ela ser administrativa, não retira dela uma necessidade de fundamentação. Até para a parte que está sofrendo, para o interessado, para o terceiro, que está sofrendo essa investigação, entre aspas, ele possa
posteriormente ter elementos para impugnar, eventualmente impugnar judicialmente essa guarda estendida. O parágrafo 3º do nosso artigo 13, ele complementa essa situação. O que ele diz? Diz que, na hipótese do parágrafo 2º, na hipótese desse requerimento cautelar, que eu entendo que é requisição extrajudicial, a autoridade que fez a requisição, que fez o requerimento, ela tem 60 dias, a lei fala a partir do requerimento, ela não fala a partir do deferimento ou a partir do indeferimento, porque para a lei não interessa. A partir desse requerimento, a parte que requereu, que requisitou, tem 60 dias para promover uma ação judicial para que ela possa ter acesso ao registro. Ou seja, a requisição de guarda, de extensão de guarda, pode ser feita extrajudicialmente, mas o acesso ao conteúdo do registro de conexão só pode ser por ordem judicial. Ordem judicial, um processo civil, um processo penal, eleitoral, trabalhista, que seja. O Marco Civil não delimita. Enquanto isso, então, vamos analisar a primeira pergunta de hoje. O que são registros de conexão e de aplicação? Qual a sua importância para o direito? O registro de conexão é um documento eletrônico que lista todas as conexões de um usuário à internet, de um computador à internet. Então, ele é um documento que ele armazena o horário que o computador acessou a internet, qual foi o IP e depois o horário que ele se desligou. Então, o que acontece? Ele é bem simples, ele não diz muito sobre o computador nem sobre o usuário. E rememorando, o registro de conexão, ele identifica o IP do computador, ele não identifica o usuário. Até alguns julgados mais antigos de alguns tribunais estaduais dizem que o IP identifica o usuário. Não, o IP identifica o computador. Seria mais ou menos como uma placa que identifica o automóvel, ela não identifica o seu motorista. Por outro lado, a gente tem o registro de aplicação. O registro de aplicação, ele diz todos os sites, todos os serviços em que o usuário se conectou à internet, que o usuário, ou melhor dizendo, que o computador se conectou à internet. Então, veja bem, ele é mais extenso e é mais detalhado. É como se fosse um histórico de todos os sites que você conectou na internet. Esses registros são importantes porque, a partir do registro de conexão, você pode chegar, você combinando o registro de conexão com o registro de aplicação, você pode chegar ao computador e até mesmo ao usuário que praticou uma conduta lesiva. Voltando aqui, então a gente verificou o seguinte, que há um prazo em que, a partir do momento que a autoridade ela determina essa guarda extrajudicial, ela tem 60 dias para entrar com uma ação para justamente poder ter acesso ao conteúdo. O acesso ao conteúdo do registro de ocorrência, do registro de conexão, só pode ser feito judicialmente. E mais ainda, a partir do momento que esse pedido seja indeferido, ou então o prazo tenha sido ultrapassado, nada impede, ao meu sentir, que seja feita uma reiteração desse requerimento. Nada impede. A partir do momento que não tenha passado nenhum prazo de prescrição, de decadência, esse requerimento sim pode ser reiterado. O parágrafo 4º do artigo 13 diz o seguinte, que o provedor responsável pela guarda desses registros, ele deve manter um sigilo em relação a esse requerimento. Ou seja, quando a autoridade policial ou autoridade administrativa ela faz essa que eu chamo requisição extrajudicial ou requerimento cautelar, como a lei fala, teria então aí esse provedor que recebeu esse aviso, ele não pode avisar para o usuário. Até porque é o seguinte, para
de certa forma, não atrapalhar uma possível investigação, um possível processo judicial. E esse período de guarda vai perder a sua eficácia a partir do momento que ou a autorização judicial tenha sido indeferida, ou então o pedido não tenha sido protocolado no prazo de 60 dias. Então, passou o prazo de 60 dias, o que acontece? O provedor já não tem mais a obrigação de guardar o registro de conexão. O parágrafo 5º, ele diz que, em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros, que trata desse artigo, né, o registro de conexão, deve ser precedida de autorização judicial. Ou seja, em qualquer situação, em qualquer caso, o acesso sempre ao registro de conexão, assim como a gente já verificou também em relação às mensagens que estão arquivadas, né, a comunicação arquivada, só pode ser feita com prévia autorização judicial. Ou seja, nós temos aqui uma cláusula de reserva judicial. O parágrafo 6º, ele é curioso porque diz o seguinte, que quando for aplicar as sanções pelo descumprimento desse artigo, ou seja, a autoridade faz a requisição, mas o provedor não faz a extensão da guarda, o que acontece? Serão considerados, serão levados em consideração no quantum da sanção a natureza e a gravidade da infração, os danos delas resultantes, a eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Então, o que acontece? É curioso que aqui não se refere a nenhum tipo de sanção. Então, eu entendo que esses parâmetros definidos pelo parágrafo 6º podem ser um parâmetro para aplicação de uma eventual multa civil, parâmetro para uma responsabilidade civil, um parâmetro também para uma condenação criminal, para o quanto de uma condenação criminal, desde que, obviamente, o provedor seja uma pessoa física, porque uma pessoa jurídica não estaria incursa num crime eletrônico, a pessoa jurídica não estaria incursa num crime eletrônico, até porque não há previsão legal para tanto. Então, o que acontece? O marco civil não é claro em que tipo de sanção seria essa aplicável. Talvez seja tão somente, como eu falei para vocês, um parâmetro. Nós falamos da guarda do registro de conexão. Existiria um dever de guarda do registro da aplicação? Porque, veja bem, a guarda do registro de aplicação são informações muito mais sensíveis. Tem a ver justamente com tudo que o usuário acessa na internet. Pensa comigo, você ficaria chateado, você ficaria envergonhado se alguém tivesse acesso ao seu histórico de internet durante um ano, por exemplo? Se alguém soubesse quais são os sites que você está frequentando? Porque muitas vezes você nem praticou o crime, mas você de repente sofre de depressão e participa de grupos online de discussão, tem um pai que é alcoólatra e participa de discussões em grupos online, e você não gostaria que essas informações sensíveis que dizem respeito à sua privacidade que fossem discutidas pela internet, que fossem divulgadas. Então, o que acontece? Haveria aí a necessidade de guarda do registro de aplicação? O que é curioso é verificar o seguinte, no artigo 14, ele diz que o provedor de conexão à internet, o provedor de acesso, ele não tem esse dever. Porque, veja bem, o provedor de internet, seja oneroso, seja gratuito, ele não pode fazer esse tipo de análise, de guarda, porque ele já faz a guarda do IP, do registro de conexão. Se ele fizer a guarda do registro de conexão e a guarda do registro de aplicação, ele vai ter muita informação que ele pode cruzar, muita informação sobre a identidade de um computador e, por conseguinte, de uma pessoa. Seria muita informação na mão de uma empresa só. Não seria interessante. Então, o que acontece? É curioso verificar que o artigo 15, por outro lado, ele permite, sim, a guarda do registro de aplicação, mas para tipos
de pessoas, tipos de empresas diferentes. O artigo 15 diz o seguinte, que o dever de guarda de um registro de aplicação, ele é direcionado, a princípio, ao provedor de aplicação de internet, os sites, né, redes sociais, sites de música, serviços, desde que sejam constituídos na forma de pessoa jurídica e que exerçam essa atividade de forma organizada, profissional e com fins econômicos. Ou seja, o que a lei está querendo dizer aqui, senhoras e senhores, é que se for um provedor, pessoa jurídica, que exerça atividade como empresa, uma atividade empresarial, ele vai ter, sim, o dever de guardar o registro de aplicação. Mas veja bem, aqui o prazo não é de 1 ano. O registro de aplicação, por ser muito mais sensível e muito mais detalhado, o prazo que o Marco Civil determina é o prazo de 6 meses. Nos termos do regulamento, ou seja, esse prazo de 6 meses ele vai ter definição de algumas outras regras através de um regulamento que ainda não foi editado. Agora, quem é que vai editar? O presidente da República, a Anatel? Não está muito claro. Só diz regulamento. Poderia ser um decreto. O decreto ele não regulamenta a lei, nada impede que seja através de um decreto. Que eu chamo a atenção aqui, o grande detalhe, é que, portanto, ele é um ônus apenas àquelas empresas, àqueles provedores que exercem a função de caráter empresarial. Ele é um ônus para esses serviços. Agora, se de repente é um serviço de conexão à internet prestado por uma pessoa física, ou por uma ONG, ou por uma associação sem fins lucrativos, a princípio, não haveria necessidade da guarda do registro de aplicação. O parágrafo 2º do artigo 15, ele tem um dispositivo semelhante à questão do registro de conexão, ou seja, a autoridade policial ou administrativa, só que nesse caso também o Ministério Público não pode fazer isso no registro de conexão, mas o Ministério Público também, aqui no registro de aplicação, ele pode aí utilizar a ideia do requerimento cautelar ao provedor para que seja estendida a guarda. Então, até rememorando então rapidamente que o meu entendimento é que seria uma requisição extrajudicial, que deve ser, obviamente, realizada dentro daquele prazo de 1 ano original, que no nosso caso, o prazo de 6 meses previsto pela lei. E sempre o acesso ao conteúdo desse registro de aplicação deve se dar por ordem judicial. Se o registro de conexão, que é muito menos extenso e detalhado, exige a ordem judicial, com mais razão o registro de aplicação, que diz respeito a detalhes muito mais importantes de um computador. Então, há aqui também a necessidade de uma ordem judicial. O parágrafo 4º aqui do artigo 15 diz aqui, novamente, que na aplicação das sanções pelo descumprimento desse artigo, vão levar em consideração, novamente, a natureza, a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, circunstâncias agravantes, antecedentes do infrator e a reincidência. Então, quer dizer, é uma situação muito parecida. Quer dizer, aqui não diz que tipo de sanção é. Talvez, rememorando, seja o parâmetro para aplicação de uma sanção civil ou de uma sanção penal. Então, pegando aqui um exemplo interessante, digamos que o provedor, ao invés de guardar o registro de aplicação por 6 meses, ele guardou por 10 anos. Ele guardou esse registro de aplicação por 10 anos e esse registro de aplicação aí tem de um determinado usuário, tem diversas informações sigilosas, informações até da intimidade
do proprietário do computador, do terminal. Então, se descobriu que ele fazia um tratamento de depressão, ele perdeu o emprego pela divulgação desse registro de aplicação, em que se descobriu que ele acessava sites de discussão, de tratamento de pessoas com depressão. Então, veja bem, a divulgação, nós temos aqui duas situações lesivas. Em primeiro lugar, o prazo de guarda do registro de aplicação foi muito superior ao que a lei fala. A lei fala que 6 meses, e a gente está vendo aqui que foi guardado por 10 anos. E esse material foi vendido. Inclusive, não teve autorização do usuário. E mais ainda, ele teve prejuízo psíquico, teve um prejuízo moral, ele sofreu uma dor por causa dessa divulgação. Então, veja aqui que nós temos um dano de grande extensão. Um dano que teve uma grande extensão e um dano que trouxe vantagem econômica para o infrator. Porque o infrator, quando vendeu o registro de aplicação, ele ganhou dinheiro com isso. Vamos então passar à segunda pergunta de hoje. Poderá um provedor guardar os registros por um prazo superior ao definido na lei? Veja bem, então, em relação ao registro de conexão, o prazo é de 1 ano, a autoridade administrativa e a autoridade policial podem fazer aí esse requerimento administrativo, requisição extrajudicial e pedir aí que seja guardado por um prazo maior. Só que esse prazo maior tem que ser um prazo proporcional à utilização que se vai dar. Não pode ser um prazo indefinido, um prazo eterno. Porque quanto mais você guarda informações de uma pessoa, mais você tem da privacidade dela. Com igual razão e muito mais intensidade, quando nós estamos falando aí do registro de aplicação à internet. A lei fala em 6 meses, o artigo 15 permite a extensão desse período, uma vez requisitado, utilizando a minha expressão, da autoridade policial, da autoridade administrativa e um diferencial do Ministério Público. Então, pode sim ter uma guarda estendida, mas precisa aí de uma intervenção de certas autoridades de acordo com o que determina o Marco Civil. Então, voltando ao que a gente está falando, é preciso que o juiz, no caso concreto, quando ele se depara com uma situação em que houve violação da privacidade, que ele, principalmente pela guarda de registro por um tempo excessivo ou pela venda dele, que ele tenha aí a sensibilidade de encontrar esses parâmetros. Ele precisa, sim, fazer uma análise dos fatos e verificar o quanto houve de lesividade na conduta, se realmente, de repente, essa empresa é reincidente, inclusive é um dos parâmetros. A empresa costuma fazer a guarda por um prazo acima do que a lei determina, inclusive ela gosta sempre de vender, ela inclusive tem clientes assíduos desse material. Esse material não é cedido com autorização do usuário, até a sua revelia. Então, o que acontece aqui? A gente está verificando que são vários elementos que nos mostram aí que, nesse caso que nós estávamos analisando antes da pergunta, que numa situação de responsabilidade civil, o quanto indenizatório seria muito grande. Seria muito grande. A pessoa perdeu o emprego, a pessoa teve a privacidade violada, houve desobediência ao que o Marco Civil determina. Então, até em casos de dano moral, aí, digamos assim, a necessidade de impor um caráter reparatório e sancionatório, principalmente no quanto indenizatório. Então, são questões que merecem uma análise caso a caso. Mas ainda esse artigo 15, ele mereceu muita discussão, porque a partir do momento em que você tem um provedor, no caso do artigo 15, uma empresa que armazena esse conteúdo do registro de conexão, do registro de aplicação, ela estaria aí, de certa forma, segundo alguns defensores da privacidade, alguns militantes, você estaria aí tendo uma séria violação da privacidade. Você estaria tendo um grande irmão, lembrando daquele famoso livro George Orwell, 1984,
1984, que havia a figura do grande irmão que fiscalizava tudo que as pessoas faziam, era uma tela que controlava tudo que as pessoas faziam. Então, será que o artigo 15 não estaria legitimando a função do grande irmão? Especialmente numa época como a nossa que estamos vivendo, em que as pessoas colocam sua vida toda na internet, utilizam a internet para tudo e, pior, descobrimos que o governo dos Estados Unidos e daqueles países que pertencem ao grupo chamado Five Eyes, Inglaterra, Austrália e outros, justamente está trabalhando em conjunto para violar a privacidade e armazenar tudo que as pessoas estão escrevendo. Então, esse artigo 15 trouxe um certo medo para as pessoas. Mas o artigo 15, eu acho que ele é um mal necessário. Por quê? Porque pense no seguinte exemplo. Um usuário postou, ele criou um perfil falso ofendendo uma pessoa. Então o que acontece? Foi um perfil falso. Não dá para identificar, não tem impressão digital. O que se deve fazer? Se deve requerer judicialmente ao provedor de aplicação, ao site que cuida da rede social, para identificar qual é o número IP daquele usuário, daquele computador que criou aquele usuário. Ou seja, o que vai acontecer aí? Esse provedor de aplicação, a rede social, ela vai consultar o seu registro de aplicação, e se tiver nesse prazo de 6 meses, vai verificar qual foi o IP. Então, descobrindo qual é o IP que criou o perfil, a gente vai confrontar com o IP do provedor de conexão do computador. E pegando o IP do registro de conexão, a gente chega até o computador e até o usuário. Então, é importante você combinar o registro de aplicação com o registro de conexão para você chegar até o infrator. Então, é um mal sim. Eu entendo que realmente guardar informações pode dar margem aí para abusos, mas é importante para você descobrir práticas criminosas, práticas que violam, que trazem aí ilícitos civis. Agora, eu falei para os senhores que essa obrigação de guarda do registro de aplicação originalmente se aplica, né, eu falei em regra, aos provedores, pessoas jurídicas que trabalham de forma organizada. Excluiria aí as pessoas físicas e aquelas associações, aqueles entes que não têm lucro, né, que não têm finalidade lucrativa. Mas poderia se estender esse dever de guarda a essas pessoas? Veja que o parágrafo 1º do artigo 15 diz o seguinte, que uma ordem judicial pode determinar que por tempo certo, não precisa ser necessariamente 6 meses, pode ser menos ou até pode ser mais, tempo certo não está dizendo. Eu entendo particularmente que nessa ideia de tempo certo teria que ser um tempo igual ou menor do que 6 meses. Porque é um ônus realmente para o provedor, de certa forma, guardar tanta informação. É um ônus. Não faria sentido para mim exigir que um provedor pequeno, quer dizer, um provedor constituído por uma pessoa física ou pela uma organização que não tenha fins lucrativos, armazene essa quantidade gigantesca de informação por mais do que 6 meses. É um ônus muito maior de armazenamento. Não compensa. Para mim, então, esse tempo certo dessa ordem judicial deve ser de 6 meses para menos. Então, o que acontece? Essa ordem judicial deve ser por fato determinado e um período também determinado. Então, a ordem judicial vai dizer, olha, provedor, pessoa física, provedor, órgão, ONG. Você vai guardar esse registro de aplicação por 3 meses em relação ao fato pela criação de um perfil falso numa rede social e pelo período, né, de um período. Então, aí sim, aí é uma ordem válida. Não precisa ser necessariamente uma ordem judicial de um processo civil, pode ser de um processo penal, nada impede. Ou até mesmo de um processo trabalhista, quer dizer, as possibilidades aí são ilimitadas. Vamos então passar a analisar o artigo 16 do Marco Civil. É um artigo também muito interessante que diz o seguinte,
que na provisão de aplicações de internet, ou seja, na prestação desse serviço de conexão, de aplicação em que você tem acesso a vários sites, a vários serviços, não importa se é gratuita ou onerosa, nós temos aqui duas vedações. É vedada a guarda, em primeiro lugar, no inciso 1, dos registros de acesso a outras aplicações de internet, sem que o titular dos dados tenha concedido previamente, respeitado o disposto no artigo 7º, ou seja, respeitado o artigo no artigo 7º, que diz que é aquele rol meramente exemplificativo dos direitos e garantias do usuário no Marco Civil. Então, o que acontece? Pegando aqui um exemplo até que nós citamos numa outra aula. A partir do momento que você é usuário de uma rede social, a rede social realmente acaba monitorando o seu comportamento dentro dela. Mas a rede social tem tecnologia para monitorar também o seu comportamento fora dela. Então, você clicou no link e acessou um site externo, a rede social está te controlando. E mais ainda, algumas redes sociais elas têm um sistema de autenticação. Então, por exemplo, você vai num blog genérico ou num site genérico. Você pode postar o comentário, mas utilizando o seu acesso da rede social. Ou seja, o acesso dessa rede social te legitima, te autoriza, te permite a ser identificado em outros lugares. É como se a rede social te desse um documento e você pudesse usar esse documento de identificação em qualquer outro site. Então, veja bem, se é um documento que é conferido, entre aspas, um documento que é conferido pela rede social, nada impede aí que ela também esteja acompanhando o que você faz. Então, você se logou na rede social e postou num site de notícia. Nada impede que a rede social esteja sabendo o que você está escrevendo e aonde você escreveu. E veja a quantidade de informações gigantescas que ela tem. Então, o que acontece? Se está dizendo aqui que os registros de acesso, quer dizer, é vedada a guarda, registro de acesso a outras aplicações de internet, significa o seguinte: se o site, se a rede social, ela quer acessar outros serviços que você esteja vinculado, ela deve fazer isso com prévia autorização do titular dos dados, do usuário. Eu entendo, inclusive, que mesmo, aí já é um entendimento particular meu, e até para despertar uma polêmica, eu entendo que mesmo que o usuário dê esse consentimento, eu acho que esse consentimento estaria viciado. Eu acho até que seria uma cláusula nula essa cláusula no contrato, porque se você permite que a rede social possa ter acesso a mais dados do que ela poderia ter originalmente, você está violando a privacidade do usuário de uma forma brutal e até ilimitada. Porque a rede social vai virar uma câmera que o usuário tem no ombro, acompanhando tudo que ele escreve, tudo que ele guarda. No inciso 2 do artigo 16, uma outra vedação, diz que é vedada a guarda de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado o consentimento pelo seu titular. Então, digamos o seguinte, você gosta de um aplicativo de música. Você baixou um aplicativo que permite que você ouça suas músicas MP3. Tudo bem que hoje em dia, acho que ninguém mais ouve música MP3. As pessoas hoje em dia gostam de utilizar o streaming, né? Ouvir a música diretamente do site, sem precisar baixar. Então, se você tem um programa para ouvir músicas MP3, muitas vezes esse programa vai dizer o seguinte: olha, Walter, a gente quer... quando você assina um contrato sem lei, diz o seguinte: olha, Walter, a gente vai basicamente analisar o seu comportamento para lhe prestar um serviço personalizado, para de repente você gosta de ouvir um determinado tipo de música com grave mais forte, com grave menos forte, você gosta de repente de um tipo de música, você gosta de dance music, e o programa vai lhe dar recomendações de música desse gênero musical. Então, a ideia que às vezes dá é o seguinte: olha, a gente quer monitorar, a gente quer acompanhar o seu comportamento para poder prestar um serviço personalizado. Mas acontece que muitas vezes, a partir do momento que esse programa ele monitora, melhor dizendo, ele monitora o seu computador, ele não vai monitorar apenas esse programa, ele vai monitorar apenas as músicas. Muitas vezes o programa vai monitorar tudo que você faz. O programa, na realidade, acaba sendo um cavalo de Troia, ou seja, aquele programa que parece ser bonzinho, mas é um programa perigoso. Então, o que acontece? Quando o programa vai colher dados pessoais ou dados
identificáveis de um sistema, de um usuário de computador, ele deve colher apenas aqueles que são relacionados com a sua função. O que passar disso vai ser, portanto, excessivo. Qual é o grande problema aqui? Não tem como o usuário fiscalizar, não tem como o usuário, principalmente o usuário médio, fiscalizar. O que acontece muitas vezes é o seguinte: você copia o programa na internet, né, faz o download, traz para o seu computador, né, clica lá 2 vezes e vai clicando, prosseguir, 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 prosseguir. Você vai prosseguindo. Só que você não está lendo nada do que está aparecendo. E mesmo que você leia, muitas vezes o programa camufla, ele esconde as suas reais funções. Então o que acontece? Você não sabe se efetivamente está tendo um programa que está monitorando tudo que você faz, colhendo seus dados pessoais e repassando para terceiros sem o seu consentimento. Dito isso, vamos então analisar a terceira pergunta do dia. Os provedores de aplicação são obrigados a guardar os registros? Boa pergunta. Então, veja bem, os provedores de aplicação são responsáveis por guardar o registro? Então, os provedores de aplicação, sites, redes sociais, que seja. O artigo 15 diz que sim, desde que, a princípio, esse provedor de aplicação seja uma pessoa jurídica e que ela exerça essa atividade com fins empresariais. Mas, excepcionalmente, diz lá o parágrafo 1º do artigo 15, que, havendo ordem judicial, os provedores que sejam constituídos por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas que não explorem atividade empresarial ou que não tenham intuito de lucro, vão ser obrigadas justamente a guardar esse registro. O período é de 6 meses e, eventualmente, ele pode ser estendido através do que nós já falamos, a lei chama de um requerimento cautelar, mas que eu entendo que seja uma requisição extrajudicial. Então, portanto, o registro de aplicação é um documento, é um inventário de informações que podem identificar os gostos e as preferências do usuário. E uma outra questão que eu gostaria de falar ainda sobre esse tema é o seguinte: se o registro de conexão e o registro de aplicação são documentos, são inventários, arquivos do que o usuário faz, do que o computador faz, de onde ele acessa, que seja, nada impede que esses arquivos sejam apagados. Então, muitas vezes, quando alguém vai invadir uma rede social, vai invadir um servidor, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar apagar o registro de ocorrência, o registro de conexão, ou também o registro de aplicação. Por quê? Para apagar a sua impressão digital. E, de certa forma, dificultar o rastreamento e dificultar a investigação. E aí a gente lembra de uma outra situação. Eu falei para vocês, até na primeira aula, que o número IP identifica o computador. A partir do momento que o computador, que o usuário, com o computador ou com a expressão que ele utiliza, o terminal, ele se conecta na internet, ele recebe o número IP, esse computador. Aí vem outra questão. O número IP, embora seja importantíssimo para produção de prova, identificação do autor na internet, ele pode sim ser falsificado. Existem várias táticas criminosas, até táticas que envolvem segurança, que permitem aí ao criminoso, é como se ele raspasse o número de série do chassi, ou então desenhasse um novo número de série, tatuasse um novo número de série no chassi do automóvel. Ao invés de identificar um carro é outro, ao invés de identificar um IP é outro. E aí eu me lembro também agora, me vem à mente, de uma dica até de segurança e de tecnologia. Se você tem na sua casa uma rede Wi-Fi aberta, cuidado. Porque se você tem uma rede Wi-Fi aberta, ou seja, uma rede Wi-Fi que não tem senha, nada impede que um criminoso pare debaixo da sua janela, conecte-se na internet. Quando ele se conecta na internet, para efeitos externos, é como se ele estivesse utilizando o IP da sua rede de computadores. É como se ele estivesse utilizando na sua casa, do seu computador. Então ele vai fazer isso, ele vai conectar na sua rede Wi-Fi, vai acessar um site, vai praticar um crime e vai embora. Quando se for fazer a investigação criminal, civil que seja, e for rastrear no sentido contrário, vai chegar até o IP da sua casa. E como é que você vai depois provar que não foi você?
é muito mais complicada, acaba sendo uma dor de cabeça muito grande. E até também a gente tem que levar em consideração que cada vez mais está surgindo a ideia, na democratização da internet, de ter redes Wi-Fi abertas. A Copacabana, na praia de Copacabana, tinha, não sei se ainda tem, uma rede Wi-Fi aberta na Orla, São Paulo, nas praças. Se, por um lado, é importantíssimo como instrumento de divulgação e democratização da internet, por outro lado, é perigoso. É perigoso pela mesma razão da rede Wi-Fi aberta. Porque é uma rede Wi-Fi aberta, né, que permite aí que o usuário se conecte e pratique crimes. E até você rastreá-lo de volta, já era. Aí precisa o administrador público pesar o que vale a pena. Você ter uma rede Wi-Fi aberta e democratizar o acesso à internet, ou você ter uma rede Wi-Fi fechada e evitar crimes? Vamos então passar para o último artigo de hoje, o artigo 17. O artigo 17 diz o seguinte: ressalvadas hipóteses previstas nessa lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações de internet não implica a responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desses serviços por terceiros. Isso quer dizer o seguinte: como regra geral, há o dever do provedor de guardar o conteúdo, de fazer um registro de conexão, um registro de aplicação, melhor dizendo. Há um dever do provedor de aplicação de fazer o registro de aplicação. Acontece que o provedor, de repente, pode se esquecer. O fato de ter esquecido, vou pegar um exemplo de uma rede social. A rede social deveria ter o registro de aplicação. Ela não fez. Teve um usuário que utilizou a rede social para criar um perfil falso. Não há registro de aplicação. Se não há registro de aplicação, não há como se chegar até ele. Eu vou condenar a rede social em responsabilidade civil? Não. Por um seguinte aspecto. Em primeiro lugar, o Marco Civil já diz que o provedor não responde. E por outro, analisando puramente pelo prisma da responsabilidade civil, eu não posso imputar a responsabilidade a alguém que não participou da conduta. Não foi o provedor que criou o perfil falso. Ele então somente esqueceu de criar esse registro de aplicação. Portanto, estamos vendo o quanto esses documentos são importantes para a nossa vida e para as nossas provas processuais. Portanto, meus amigos, muito obrigado pela companhia e aguardo vocês na nossa derradeira aula, na 5ª aula, sobre o Marco Civil. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.